Oi, gente, sou Janaína Casanova, eu falo aqui de Salvador, Bahia, e estou muito feliz de participar desse encontro e de compartilhar, né, meu trabalho e minhas ideias aqui de pesquisa nesse espaço tão importante para mim, para minha trajetória, com pessoas tão queridas. Então, primeiro, né, eu agradeço por essa participação no simpósio. E eu trago aqui meus primeiros caminhos, né, minhas primeiras apostas de pesquisa, que eu ingressei no doutorado agora em 2021, aqui no programa de pós-graduação em Cultura e Comunicação Contemporâneas da UFBA. Então, eu sou mestra em Comunicação e Cultura Contemporâneas aqui pela UFBA também, e na linha Culturas e Imagens do Som. Meu trabalho de mestrado foi sobre a experiência das mulheres no rap em Salvador, e agora eu parto para uma outra aposta de pesquisa que é sobre a música pop no stream, a transformação das experiências de consumo de música a partir das plataformas de games. E minha orientadora aqui é Juliana Gutman, e esse trabalho ele é, né, um ponto inicial de investigação a partir dessa pesquisa de doutorado. Sou integrante do TRAC, do Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação, e também faço parte do grupo de pesquisa o CAUS, que é Cultura Audiovisual, Historicidades e Sensibilidades. Então, para o simpósio, né, eu preparei algumas questões que eu tenho pensado muito nesse encontro da música pop com a dinâmica dos games, ou para alguns artistas, né, uma era gamer, para alguns artistas da música pop. E aparece como uma proposta importante para entender os fenômenos contemporâneos que apresentam potências, tensões e reconfigurações sociais a partir das experiências em diferentes audiovisualidades. E essas experiências elas estão inscritas em novos processos de consumo da música em performance nas plataformas digitais de streaming. E eu penso nesse encontro, né, da música e do game como um ponto importante no circuito cultural contemporâneo, porque ele estabelece conexões em territórios afetivos e redes de sociabilidade nas redes sociais digitais em um fluxo cada vez mais fluido. E eu busco olhar, né, para essa relação que eu chamo inicialmente de dinâmica dos games, mas que não necessariamente ela está relacionada ao ato de jogar videogame, mas ela incorpora aspectos próprios das plataformas e rearticula em outros contextos, como no consumo de shows, em lives, em videoclipes e na interação dos fãs nessas apresentações, nessas lives no streaming. E seja com essa visão do público, ou uma visão mais mercadológica, ou também com uma possibilidade tecnológica, né, de divulgação dos trabalhos, essa aproximação traz à tona essa dinâmica complexa de consumo cultural. E pensando nesse contexto pandêmico, né, as lives elas foram uma solução para os artistas da música continuarem produzindo, circulando seus trabalhos e mantendo contato com a rede dos fãs. E esses lançamentos deles demonstraram uma reconfiguração das relações sociais, acelerando práticas e exigindo um esforço maior para estar presente nas redes sociais digitais. E algumas, assim, depois dessa saturação, talvez, né, das lives, algumas práticas, elas continuam, assim, fortes. Eu acho que as lives nas plataformas de streaming de games são um dos pontos que eu penso que tem continuado fortes, né? E um desses locais é na Twitch, que foi uma das plataformas que ela se popularizou durante a pandemia, ao ser uma alternativa para transmissão ao vivo fora do YouTube e do Instagram. E ela também aposta na ida, né, dos artistas de música para a Twitch, que é uma plataforma que inicialmente começa como streaming somente de games.
e ela se abre, né? Ela amplia para outras experiências audiovisuais. E um dos casos que eu trago aqui é o caso da Criolo TV, que ele se destacou como um dos maiores canais de música na plataforma. E em janeiro deste ano, ele apresentou o primeiro show em realidade estendida do Brasil, anunciado por alguns sites, né, de música e de tecnologia como o futuro do entretenimento. O uso inédito dessa tecnologia ao vivo ocorreu na Twitch e o show teve acesso gratuito e mobilizou sites e canais de música e games que apresentaram a revolução do uso da tecnologia. E o texto, ele reforça, né, o texto das matérias, ele reforça a ideia da realidade estendida como uma tendência em substituição a shows presenciais e como isso também pode impactar no avanço das tecnologias da internet. Eu trago aqui outros exemplos dessa aproximação dos artistas de música com os games. Tem o Baile do Ganja, do Daniel Ganjamin, que é DJ, produtor de vários artistas, né, da música brasileira, e ele tem criado essa rede muito forte, né, de DJs dentro da Twitch, e as lives dele, ele fala muito também sobre política, ele inclui, né, contexto brasileiro, assim, contexto social, contexto político brasileiro, em uma pegada bem militante mesmo. Então esse encontro do Baile do Ganja tem tido um fluxo, né, de participação bem alto, assim. É um dos casos que eu trago aqui na Twitch. Teve também a participação dos Barões da Pisadinha durante uma grande final de eSports. Então, eles trazem, né, esses hits da carreira dele durante a transmissão da final e participam também de bate-papos e falando do game. Tem a Loki dentro do Free Fire. Quando eu falo, né, um pouco do meu projeto, quando eu falo de música e de games, muita gente lembra do Alok, porque é um caso que ele tem uma participação bem forte, assim, né, em vários jogos, na verdade. E no Free Fire, ele foi o segundo personagem brasileiro criado, né, para o jogo. E aí diz, né, que se o personagem Alok é usado para tocar o terror no jogo está em alta, nada foi mais coerente do que deixar o artista tocar como responsável pela música tema do game, em Free Fire World Series 2019. Então, tem esse caso também. E é que eu penso também, né, como os gêneros musicais também estão envolvidos e também fazem parte dessas análises, né. E teve também o caso do Marcelo D2, que ele transmitiu a produção do novo álbum num festival via Twitch, agora recentemente, em maio. Na verdade, esse é o segundo volume do álbum Assim Tocam os Meus Tambores, que foi produzido em 2020 com mais de 150 horas de transmissões pela Twitch. Com artistas, ele fazia, né, as lives, convidava os fãs, convidava outros artistas e tudo ia rolando ali na hora, né? As decisões todas ao vivo nas transmissões da Twitch, e acabou sendo um álbum de muito sucesso, assim, no ano passado. E agora está sendo produzido já o volume 2. E aí tem esse outro ponto importante que eu acho para o meu trabalho, né? Dessa questão da conexão das pessoas, né? De ser uma maneira de, como ele diz, encurtar distâncias em um momento marcado por todos os tipos de ausência. Então, não é somente consumir música, né? Mas é estar ali no bate-papo, essa reconfiguração das relações sociais, essas novas temporalidades, né? Nosso novo modo de perceber nossa vivência em diferentes tempos e espaços. Então, são reconfigurações desse sensório contemporâneo que passam por essas experiências também com a música.
Aqui foi quando ele convidou os fãs para produzir um novo disco, tratando tudo como muita novidade também, né? Que ele diz que você sabe como se faz um disco via live streaming? Não, nem eu. A partir desse sábado a gente vai descobrir isso juntos. Então tem todo esse fortalecimento da relação dele com os fãs também para a produção do disco. Então, eu penso com Juliana Gutmann, né, minha orientadora, que ela diz que entendemos assim que é possível examinar pelo audiovisual dinâmicas culturais, sociais e políticas dos nossos tempos. E eu também considero que as plataformas, elas são produtos constitutivos desse circuito cultural contemporâneo e articulam processos subjetivos e corporalidades que emergem das experiências a partir de novos fluxos midiáticos. E eu tenho um autor, da Andrea, que lançou um livro em 2020 pela Edufba, que diz que as plataformas digitais atuam intensamente na reorganização das relações interpessoais, no consumo de bens culturais e materiais, nos debates políticos, nos hábitos urbanos, em diversas outras práticas e áreas da vida contemporânea. Então, eu invisto metodologicamente na noção de performance, também pensando as materialidades pela chave da tecnicidade, tendo a performance como categoria analítica, e pensar também como as disputas dos gêneros musicais se materializam nessas plataformas, pensando nos conceitos de escuta conexa, de Jeder Janotti, música pop performance, com Thiago Soares, e na cultura audiovisual, de Omar Rincon, que trabalha junto com Martim Barbeiro, um mapa insone, que é o que eu trago como uma tentativa de entender esse novo sensório contemporâneo, que é um mapa de 2017 que a gente tem tentado trabalhar no grupo. Então, traz aqui que eu acredito que ele me ajuda melhor, principalmente com as dimensões de redes, fluxos, espaços, urbanidades. Então, a questão é a experiência desses modos de consumo. Acredito que a complexidade desse fenômeno ela é intensificada por se tratar de práticas que se modificam rapidamente com o lançamento de novos meios de produção e de consumo, exemplificado pelo competitivo mercado dos serviços de streaming. E nessa exploração inicial, eu concluo que o consumo de música nas plataformas de streaming, como a Twitch, por exemplo, oferece pistas e caminhos para investigar novas experiências a partir das performances de artistas e públicos, tendo a música como articuladora de outros modos de sensibilidades e fruição, instigando a uma análise mais ampla dos processos subjetivos e de possíveis rupturas que emergem com o uso de novas tecnologias e dinâmicas próprias das ambiências digitais. E muito no sentido de aproximar com a pesquisa também dos meus colegas do grupo Caos, foca nos fluxos audiovisuais e em referências que guiam pela análise dos modos de uso, dos modos de ação, pensando nas plataformas, mas a partir da dimensão dos fluxos, sem focar em uma plataforma ou um objeto específico, mas nos rastros da experiência, e a experiência tida aqui como vivência. E eu penso nas plataformas como uma entrada a partir da experiência com audiovisual, pensando em uma cartografia de análise desse novo sensório. Bom, é isso. Muito obrigada novamente por esse espaço e espero que possamos ter boas conversas. Abraço.